Oi pessoal, tudo bem? Agora retornando para falar sobre gestão. Enganei vocês, né? Disse que no outro vídeo eu ia falar sobre, acabei me perdendo e falando sobre os números. Acho fundamental que vocês conheçam os números básicos para a partir daí saber com qual organização vocês estão lidando. Bom, essa é uma organização sem fins lucrativos da sociedade civil mesmo, organizado por pessoas, por cidadãos comuns, por empresários, por pessoas que estão preocupados como são utilizados o nosso, primeiro com a quantidade de impostos que nós pagamos, qual o retorno que esses impostos nos dão socialmente, né? O que eles compram, quais tipos de serviços as prefeituras e os gestores dessas prefeituras têm utilizado, de que forma eles têm utilizado o nosso dinheiro, né? Então, para isso, nasceu a Rede Observatório Social do Brasil, e como eu já contei anteriormente, um caso de corrupção no Paraná, numa administração muito corrupta que existia por lá, e aí uma pessoa da associação comercial, um profissional, juntou-se com outros cidadãos que aí resolveram fiscalizar o dinheiro. E hoje, o que nós temos? Temos uma lei de transparência que obriga os municípios a colocarem toda e qualquer licitação pública e todo e qualquer pregão em um site, né, para que nós saibamos como é que esse dinheiro está saindo. Baseados nesse propósito, vem a parte 2, que é exatamente entender como é que eles estão fazendo a gestão disso dentro dos observatórios, né? Bom, vou falar agora sobre a rede. A rede hoje é composta por pelo menos 20 profissionais que estão atuando e trabalhando para atender os observatórios sociais, mas esse número ainda é pequeno. Então nós precisamos ampliar e trazer mais gente, mais empreendedores, especialistas e consultores para nos ajudar nesse objetivo, porque nós queremos cobrir os 5.570 municípios brasileiros. Bom, imagine, hoje nós temos só 105 cobertos. É uma ótima oportunidade, né, de business e também uma ótima oportunidade de fazer um bem para o nosso país, que é, primeiro, exigir transparência do setor público municipal, né, dos municípios, das prefeituras, das câmaras de vereadores, para que eles coloquem ali todo o dinheiro antes de sair. Porque depois que o dinheiro saiu, não é com a gente, né? Vai para a Polícia Federal, Operação Lava Jato, vai falar com o Ministério Público e outras mais. Nós impedimos que o dinheiro saia incorretamente. Então sempre tem alguém lá sentado no computador verificando licitações, colocando em planilhas, porque a cada 4 meses nós prestamos contas à sociedade. Isso é muito importante. Somos uma organização apartidária, não temos partido político e não aceitamos pessoas que são filiadas a partidos políticos dentro do nosso grupo, pessoas que trabalham dentro da administração pública, na qual também serão fiscalizadas, né? Estou falando de prefeituras, de câmaras de vereadores. Elas não são bem-vindas porque elas não vão conseguir fazer o papel, elas terão um comprometimento, né, político. Então, para isso, nós resolvemos nos organizar socialmente mesmo e implantar unidades do Observatório Social pelo país. Como funciona isso? O primeiro passo é querer ter uma unidade do Observatório Social no município para fiscalização do dinheiro público. O segundo momento é acionar a rede Observatório Social do Brasil, né, e que aí nós vamos mandar 2 especialistas. Hoje, quem faz esse trabalho com plena capacidade, com muitos argumentos e casos de sucesso, é a Roni Enara, que é uma técnica da área de compliance, e o Ney Ribas, que é um empresário e também um gestor de empresas, um gestor desses observatórios também que estão surgindo pelo país, né? Quem conhece um pouco de administração, depois vai para a administração pública, acaba se encantando porque é uma área muito interessante para se desenvolver. Nós precisamos de pessoas que pensem por nós, sem os políticos, sem quem está lá em cima. Depois esse dinheiro, saiba que esse dinheiro que é recuperado, ele vira políticas públicas, viu? Mas eu vou chegar lá, eu conto depois isso para vocês em outros vídeos. Bom, como é que funciona? Então, aciona-se o Observatório Social do Brasil, nós mandamos técnicos para, basicamente, orientações, né, como você pode desenvolver inicialmente um grupo, precisa se formar, primeiro, uma cadeia de valor em torno do observatório, você não monte nunca um observatório social sem antes ter, primeiro, apoiadores. E de quem nós estamos falando? Quem são esses apoiadores?
Estou falando do Ministério Público, estou falando da Polícia Federal, estou falando do Tribunal de Contas do município, estou falando da Receita Federal, estou falando de diversos órgãos de fiscalização do dinheiro público. Grupo 1, tem mais ou menos uns 10 ou 15. Se vocês tiverem interesse, me procurem que nós explicamos para vocês quais são essas entidades. Vai conversar também com entidades de representação empresarial. Estou falando de federações de indústria, federações comerciais, associações de bairros ligados a comércio, a serviços. Depois que você trouxe esses grupos, né, ótimo, eles dão apoio porque eles têm interesse, né? Mas só que a ideia não é você ir lá solicitar um apoio, é você aderir ao trabalho que eles já têm, ou de anticorrupção, ou de gestão de recursos públicos, ou de educação fiscal, né? Então tem que verificar qual é o interesse desses órgãos. Temos depois um terceiro e não tão menos importante, talvez mais importante, que são as organizações da sociedade civil. Estou falando de todos os tipos de organizações. Igrejas, estou falando de ONGs, falando de associações de bairros, entidades educacionais, culturais, na área da saúde, todos os campos que você imaginar. Aí nós temos que abandonar um pouco nossos preceitos e preconceitos e entender que esse é um trabalho para a sociedade civil. Então nós precisamos ter a sociedade civil junto conosco para desenvolver esse trabalho. Depois de feito isso, juntou lá uma média de 20 a 30 entidades de representação, forte representação. O Observatório Social vai dar um apoio técnico, será feita depois todo um preparo para que o segundo ponto seja a captação de recursos, né? Como é que essa captação de recursos pode acontecer? Pense que um dos financiadores pode ser o próprio cidadão. Crie um grupo de cidadãos fortes. Por isso, percebeu por que você tem que criar grupos de apoio para depois ir buscar dinheiro? Porque são dentro desses grupos que falaram apoiamos, é que eles vão soltar uma informação, divulgar para o mailing list, para a lista de contato deles, informações sobre o Observatório Social e captação de recursos. Tem um estudo recente que foi feito com 3.400 e poucas ONGs aqui no Brasil, mostrando que quem financia realmente as entidades, as organizações da sociedade civil não são as empresas, mas sim o cidadão comum. Então crie a figura do associado, tem a figura mesmo do cidadão que vai lá doar o dinheiro, tem que ter um planejamento para abrir o observatório. Mas a gente junta 2 ou 3 pessoas e faz. Não faça isso, vocês serão exterminados rapidamente. Por isso que pede-se uma mínima infraestrutura. Hoje, uma média de valor entre 6 e 8 mil reais são ideais para montar um observatório social, porque o observatório social não pode viver somente de voluntários. Ele precisa ter uma equipe mínima de 3 a 4 pessoas para fazer o atendimento ao cidadão, para verificar licitações, para acionar prefeituras, fazer a parte também estratégica geral de coordenação desse observatório, que precisa ter gestão, que precisa ter marketing e comunicação, precisa ter tecnologia, precisa ter a parte jurídica, principalmente. Nós trabalhamos muito com o campo jurídico. Ter advogados e pessoas da área da contabilidade é fundamental para a evolução desse trabalho. Okay? Então, primeiro, cria-se grupos que darão apoio, dizendo apoiamos a iniciativa, muito boa. Né? Você faz adesão aos programas de anticorrupção, de educação fiscal, de transparência pública que essas entidades têm, e depois você vai bater um papo com eles direitinho, mostrando que olha o tamanho dessa rede e olha o que você pode fazer pela cidade. O seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos e o nosso dinheiro pode retornar para os nossos bolsos. Né? Nada mais interessante do que isso. Quando precisarem de informações institucionais, podem nos acionar que nós vamos orientá-los. Passado esse momento, conseguiu dinheiro? Eu falo para vocês no próximo vídeo o que acontece a partir daí. Tá ok? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Um abraço.